Voltei! Oi! Se você não me conhece, eu sou a Julia Becquerel, eu sou naturóloga materno infantil. E agora a gente vai fazer a parte 2 do nosso vídeo. O que ninguém me falou sobre a naturologia, versão mercado de trabalho. Lembrando aqui que tudo que eu falo é sobre o meu contexto de vida particular. Você tem uma experiência diferente, você quer compartilhar, coloca aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram. Aproveita já e me segue, se inscreve aqui no canal, pra gente poder trocar experiência. Lembrando vocês, novamente, que eu comecei a faculdade com 17 anos, gente. Então, claro, dos 17 pros 24 anos, muita coisa mudou. Então, eu vim aqui trazer a minha experiência, o que eu fui aprendendo, tanto ao longo da faculdade, quanto agora na minha vida profissional. E muitas dessas coisas são coisas que a gente nem para pra pensar. A hora a gente se interessa pelo curso e depois a gente acaba vendo, a gente acha que uma coisa ia ser muito mais fácil e ela acaba sendo muito mais presente na nossa vida quanto a gente imaginava que seria. Bom, vocês lembram do que eu falei na parte 1 sobre relações profissionais, sobre você ter uma boa relação com os professores, enfim, é aqui onde isso vai influenciar, é na sua vida profissional. Os colegas que você faz durante a graduação serão seus colegas de profissão. Então, é quem talvez te indique para uma questão muito particular. Por exemplo, eu atendo criança. Sempre que perguntam de criança ou de acupuntura, tem alguns colegas que me indicam. Então, eu, principalmente por atuar numa região que não é tão próxima da região que os meus colegas, a maioria deles atuam, eles atuam mais em São Paulo e eu acabo trabalhando mais em Santos. Então, quando precisa de alguém aqui na Baixada Santista, tenho muitos colegas que acabam botando ali meu nome na roda, e também quando eu preciso de alguém que atue em São Paulo, que vá, que eu confio, que atende lá, eu consigo ter alguns nomes que eu posso indicar para esse paciente, eu sei que serão bem atendidos, porque eu conheço essa pessoa, eu tenho uma boa relação com ela, eu já vi a dedicação dessa pessoa ali na faculdade, então foram relações muito bem cultivadas. Gente, acabou minha luz aqui do negócio. Ignora, eu acho que ela já não tava fazendo muita diferença assim. Inclusive, por exemplo, na minha pós-graduação, ter feito boas relações com os meus preceptores no estágio foi o que me proporcionou de vez em quando eu virar preceptora substituta. Então, quando algum deles falta, é interessante que eles tenham essa confiança de poder me chamar pra substituí-los. Então, olha que honra, olha que coisa legal, né? Que valeu a pena cultivar essas relações. Novamente, não falo no sentido de bajular nem nada, mas de você demonstrar um certo interesse e passar uma confiança para essas pessoas. Segundo, lembra que eu falei do contexto social na parte de faculdade? Agora no contexto social na parte de tentar começar a traçar o que você vai fazer quando você se formar. Ou você já está formado, você já começar a entender para onde você vai na área de trabalho. Se você é um naturólogo mais da clínica, você é da pesquisa, se você é, por exemplo, da produção de alguns produtos naturais, se você vai dar aula, vai dar consultoria, o que você vai fazer. Então, isso é interessante. Antes de eu começar a graduação, eu já tinha uma ideia, eu sempre quis a parte clínica e de pediatria. Então, eu já sabia que eu trabalharia com isso. Só que a minha jornada foi desenrolando de um jeito que eu acabei trabalhando com outras coisas também. Então, isso é muito interessante, você já ter o seu objetivo ali, você já ter mais ou menos o que você quer, também indo com a mente aberta de que você vai mudar de opinião várias vezes. Talvez não seja o sentido principal, mas de coisas que você talvez possa agregar ao seu trabalho e você nem fazia ideia. Junto com o que eu falei, de que eu acabei trabalhando com várias coisas, também agregando ao meu atendimento de naturologia, outro ponto é, você provavelmente vai ter mais de uma renda de trabalho. Você não precisa viver só dos seus atendimentos. Isso é bom ou não, depende, né, do ponto de vista que você tá vendo. Não é no sentido de que você não consegue viver só dos seus atendimentos. Tem muitos nutrólogos que conseguem. Mas eu digo no sentido de oportunidades. No sentido de você ser uma pessoa muito flexível e de você estar inserido em vários ambientes. Então, por exemplo, eu comecei com outra naturóloga a ter uma linha de cosméticos naturais. Em paralelo a isso, eu também faço essa substituição dos professores de vez em quando. Eu tenho um curso online na Hotmart para as mães. Então, eu tenho algumas outras fontes de renda que me dão mais conforto, que me dão mais segurança, para que eu não dependa só do consultório. Apesar do consultório ser a principal fonte de renda, ser a renda mais me preenche, digamos assim, né, no sentido de realização mesmo, eu digo que também é interessante você poder usar sua capacidade de naturólogo para outras coisas, para experimentar, nem que seja, não tô falando só na parte de dinheiro, mas eu digo na parte de você experimentar o que você é bom, o que você gosta, o que você não gosta, criar novas relações, você estar ali presente ali, numa situação que eu acho bem interessante. Eu sou uma pessoa que, desde antes da faculdade, sempre fiz mais de uma coisa. Na escola eu fazia várias coisas, na faculdade fazia várias coisas. Então agora, estando formada,
não seria diferente. Outro ponto, aí é sobre a minha opinião e sobre a minha vivência também. Você vai ter que criar uma rede de profissionais para ser aquela rede que você indica ou que você é indicado. Então, por exemplo, médicos, fisioterapeutas, farmácias de manipulação, enfermeiros, enfim, pessoas que vão poder ajudar você. Tanto, por exemplo, eu preciso de um médico que eu preciso ver tal exame, mas eu não posso pedir tal exame, né, nem interpretá-lo, mas eu tenho um médico parceiro ali que eu confio, que eu indico, que meus pacientes vão estar seguros na mão dessa pessoa e eu indico, faço a indicação, né? Então, meu paciente não é obrigado a ir nesse médico, mas muitas vezes para o paciente mesmo é uma segurança você ter essa rede, você atuar com outros profissionais. Então, eu, por exemplo, no meu contexto, tem uma médica que atende geralmente os meus pacientes online, quando a gente precisa de algum exame, a gente tem alguma dúvida, ou eles têm alguma resistência aí no médico, eles conseguem passar muitas vezes em telemedicina com essa médica, que também é daqui de Santos. Outro contexto, os pediatras que me indicam. Então, a maioria das minhas crianças, né, dos meus pacientes crianças, vieram por indicação desses pediatras. Mas eu vi que tem alguma questão um pouquinho mais séria na parte respiratória. Tem uma fisioterapeuta respiratória que pode trabalhar em conjunto com o meu trabalho. Tem alguns ginecologistas que também indicam o meu trabalho, por exemplo, como doula, ou então como acupunturista, para a gente fazer o estímulo do parto ou tratamento para fertilidade. Você vê que é uma rede, né, que tem uma tendência a crescer. Inclusive, gente, eu faço parte do Clube Rede Materna. Se você é da Baixada Santista, você pode participar desse clube. É um grupo no WhatsApp e também tem uma página no Instagram. Jaqueline Cruz, que é uma fisioterapeuta pélvica, me convidou para participar e lá eu conheci várias profissionais. Então, assim, os meus pacientes e os pacientes dessas profissionais estão muito bem amparados, porque se a gente precisa de uma nutricionista, tem ali. Se a gente precisa de uma ginecologista, tem ali. É interessante, tanto pra gente quanto pros pacientes. Por exemplo, Julia, mas eu atendo muito ortopedia. Vai conhecer quem são os ortopedistas, vai lá, bate na porta deles e apresenta seu trabalho. Mas eu atendo muito idoso, geriatras, cuidadores de idosos, as famílias, né, que tem idoso. E como que eu diria pra você começar a fazer isso? Tanto batendo de porta em porta, joga no Google, joga no Instagram e vai achar o endereço desses profissionais, manda mensagem no Instagram ou vai lá no consultório, bate na porta. Ou também participando desses grupos de WhatsApp, rodas de conversa, grupo até mesmo no Facebook, gente. Então tem uma área ali, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, sobre relações profissionais e sobre como captar os pacientes. Se eu tivesse que falar um bônus aqui, seria sobre você ser associado à Bruna, que não é publi, não é nada, mas assim, para sua vida profissional, isso vai ser muito interessante. Por que que vai ser importante? Então, se você é estudante, você também quer se associar, eu acho que já é interessante você começar, porque com esse dinheiro eles conseguem ter meios de ir atrás para que a nossa regularização aconteça. Então, são essas as pessoas que cuidam da parte burocrática, que é muito maior do que a gente imagina, para poder buscar regulamentação, para poder buscar uma fiscalização, poder buscar direitos que a gente quer. Só que nem sempre a gente tem tempo, ou interesse, ou conhecimento de ir atrás, então a gente consegue apoiá-los para que eles façam esse papel. Então é bem interessante, entra lá no site da Bruna, vê direitinho, chama os membros, que eles com certeza vão tirar dúvidas. E direto eles, nos grupos da Bruna, nos grupos da Rede Nato, eles postam sobre atualizações sobre isso, dicas, e tem alguns documentos prontos para se você quiser também resolver algumas burocracias da sua cidade. Isso é super legal, dá um suporte bem bacana. E eu preciso que você entenda duas coisas. Primeiro, você nunca vai parar de estudar. Isso é uma coisa que toda vez eu falo, eu tô cansada, eu não vou aprender mais nada, eu não quero. Desde a época da escola, eu estudando pra caramba, eu tava, sempre fiz coisa extracurricular, vou me formar e vou descansar. Mentira, você não vai descansar, porque você vai buscar um outro curso sempre, né? Claro, se você tiver condição, você vai tá sempre investindo em outros cursos, investindo em novas coisas, e aí você se interessa por uma coisa, mas aí você quer se aprofundar, e aí você vai indo. E desde quando eu me formei na faculdade, eu nunca parei de estudar. Mas eu me prometi que eu vou dar uma pausa aí até o final do ano pra depois voltar. Se eu falar pra vocês que eu já estou aprendendo mais uma técnica, depois eu volto pra contar. Aí quando eu falei sobre isso com meu pai, né, nossa, eu tô cansada de estudar, quero descansar, ele falou, a área da saúde vai ser sempre assim, você sempre vai estudar. E vários colegas meus também falam isso, que a gente tá sempre se atualizando, sempre lendo coisa nova, né, as coisas que vão saindo. Então, pois pelo menos de evento você vai continuar participando. E por último, gente,
é uma coisa que não é pra desanimar vocês, mas infelizmente vocês vão ter que se provar muitas vezes. Eu sinto que cada vez menos eu sinto essa necessidade de me provar, de provar que a naturologia é boa, de provar que a gente tem um embasamento científico. Cada vez menos eu sinto isso, essa necessidade. Eu acho que com o amadurecimento e também com o nosso posicionamento profissional, com a nossa relação profissional, isso vai diminuindo. Mas ainda assim, é uma coisa que de vez em quando pega, sabe? De tipo, ai, que saco, mais uma vez eu vou ter que explicar pra essa pessoa que nós somos sérios, que a gente é uma profissão, e enfim. Então, se é uma coisa que você não tá tão disposto a isso, né, a ter que se provar, a ter que explicar o que é naturologia várias vezes. Na verdade, você nem precisa explicar o que é naturologia várias vezes, é só mandar meu vídeo aqui, tá? Já fiz isso por você. Mas é uma coisa que pega e que eu sei que vários colegas passam por isso. A gente tem sim uma resistência de vários profissionais, mas ao mesmo tempo eu comecei a filtrar um pouco mais e pensar que os profissionais em que eu preciso estar pisando em ovos e me provando o tempo inteiro não são meus colegas de profissão, sabe? Não são os colegas de profissão, não, de trabalho, né? Então, não são as pessoas em que eu tenho interesse de estar participando, porque eu não vou ser vista de igual para igual. Então, é difícil a gente chegar nessa conclusão. Ainda assim, tem dias e dias, né? Mas é a dica que eu trago hoje. Saiba que isso pode acontecer e que você vai cada dia aprender a lidar com isso um pouquinho melhor. Também com as conquistas, os avanços da profissão e com a gente fazer com que ela seja cada vez mais conhecida, esse trabalho vai sendo mais fácil ao longo do tempo. Enfim, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!